Vamos explorar uma das ideias mais ousadas da história da filosofia. Ela vem de um pensador do século XIII, Tomás de Aquino, e a afirmação dele é a seguinte: tudo que existe é, na sua essência, bom. Isso não é só um pensamento antigo, não. É uma declaração radical, provocadora, sobre a natureza da própria realidade. E hoje a gente vai entender o porquê. Ok, vamos direto ao ponto. A pergunta que Tomás de Aquino quis responder uns 800 anos atrás foi essa: será que tudo, desde uma pedra, uma galáxia, até cada ser vivo, tem uma bondade própria só pelo fato de existir? Parece estranho, né? Totalmente contra o que a gente costuma pensar. Mas antes de dar a resposta dele, o Aquino faz uma coisa que é simplesmente brilhante. Ele age como um grande debatedor. Primeiro, ele encara de frente os argumentos contrários mais fortes que existem. É um método que força uma honestidade intelectual absurda. Então, vamos dar uma olhada nos obstáculos que essa ideia precisava superar. Bom, a primeira objeção é a mais óbvia de todas. É só olhar em volta. O mal existe. Sofrimento, crueldade, injustiça. Como é que dá para dizer que tudo é bom num mundo como o nosso? A própria Bíblia, como nesse trecho de Isaías, insiste que existe uma linha muito clara entre o bem e o mal. Então, como é que se resolve essa contradição? A segunda objeção é de pura lógica. Pensa comigo, a categoria ser inclui absolutamente tudo que existe, certo? Se a gente diz ser bom, parece que a gente está criando um grupo menor, mais específico. Isso quer dizer, então, que deve existir um outro grupo, o dos seres que não são bons. A lógica parece impecável, não é? A terceira objeção vem da física da época. Imagina um bloco de argila sem forma nenhuma. Ele ainda não é uma estátua, mas ele tem o potencial de ser. A argila, nesse sentido, deseja ter uma forma, atingir uma perfeição. A questão aqui é, se essa matéria-prima é pura falta, pura ausência de forma, como é que a gente pode dizer que ela, por si só, já é boa? E, para fechar, tem a objeção do mundo abstrato. Pensa num número, tipo 5, ou numa forma geométrica, como um triângulo. Ele existe, claro, mas faz algum sentido chamar um triângulo de bom, não do mesmo jeito que a gente diz que a felicidade é boa. Essa objeção sugere que algumas coisas simplesmente existem, sem nenhuma qualidade de bondade associada a elas. Certo. Com todas essas objeções bem fortes na mesa, vamos ver agora a solução do Tomás de Aquino. E ele não responde a cada uma delas separadamente. O que ele faz é construir uma linha de raciocínio tão elegante, tão forte, que se a gente aceitar o argumento dele, todas as objeções se desfazem de uma vez só. E aqui está a chave mestra dele, uma corrente de lógica praticamente inquebrável. Vamos acompanhar o raciocínio. Primeiro, ele diz que ser não é algo parado, passivo, é uma atividade, um ato. Segundo, se algo está em ato, isso significa que ele realizou um potencial, que atingiu alguma forma de perfeição. Terceiro, essa perfeição é justamente aquilo que todas as coisas desejam, é o seu objetivo natural. E, finalmente, qual é a definição de bem? Bem é aquilo que é desejável. Se a gente segue essa corrente, a conclusão é inevitável. Ser é bom. Mas atenção, porque aqui está o pulo do gato. É crucial entender isso. O Aquino não está dizendo que um vírus ou um terremoto são moralmente bons. Ele faz uma distinção fundamental. O bem ontológico é a bondade de uma coisa por ela simplesmente existir e ser o que ela é. Um vírus, por exemplo, é ontologicamente bom no sentido de que ele é complexo, eficiente na sua função. Já o bem moral só se aplica às ações de seres que têm livre arbítrio, como nós. Armados com essa lógica, com essa distinção, a gente pode finalmente voltar para a maior de todas as objeções, o problema do mal. Se tudo que existe é bom, de onde é que vem o mal? A resposta do Aquino para isso é uma das mais influentes de toda a filosofia. A chave é essa ideia de privatio boni, que significa privação de um bem. Para ele, o mal não tem existência própria. Não é uma força que luta contra o bem. O mal é uma ausência, um buraco na realidade. Pensa na cegueira. Ela não é uma coisa que entra no olho. A cegueira é a falta da visão que deveria estar ali. Ou seja, o mal é sempre um parasita que vive às custas de um bem que já existe. Esse raciocínio ilustra a ideia de uma forma bem clara. Uma pessoa cruel, por exemplo, não é feita de uma substância do mal. Ela é um ser fundamentalmente bom a quem falta alguma coisa. Falta a plenitude da bondade que ela deveria ter. O mal não é o que a pessoa é, mas o bem que lhe falta.
Ok, tudo isso é muito interessante, mas, na prática, por que essa discussão de 800 anos atrás importa hoje em dia? A verdade é que ela oferece uma base muito sólida para a gente pensar algumas das nossas questões mais profundas. Pensa só nos grandes desafios filosóficos de hoje. Para o niilismo, que diz que nada tem sentido, a resposta seria: o próprio ato de existir já é um valor em si. Para o dilema ético de como derivar o dever a partir do ser, a resposta é que a moralidade nasce da nossa própria natureza. E para o dualismo, que muitas vezes despreza o mundo material, a resposta é: toda a criação, inclusive o corpo e a matéria, é boa. A base é sempre a mesma: a existência tem valor. E as implicações práticas disso são enormes, muito concretas. Na ecologia, por exemplo, essa ideia fundamenta que a natureza tem valor por si mesma, não só pelo que ela nos oferece. Na bioética, defende que a dignidade humana vem do simples fato de existir e não do que uma pessoa é capaz de fazer. E até na psicologia, oferece uma perspectiva mais esperançosa, a de tratar o mal como uma ferida a ser curada e não como uma essência a ser destruída. No final das contas, a visão de mundo que o Aquino nos apresenta é de um otimismo radical. Existir não é um fato neutro, frio. É uma perfeição, um presente. É uma participação na própria bondade. Cada coisa que existe, só pelo fato de existir, já carrega em si um valor, uma maravilha. E isso tudo nos deixa como uma pergunta para refletir. Se o simples fato de algo existir já é uma forma de bem, como é que isso transforma a nossa percepção? Como isso muda o valor que a gente atribui a nós mesmos, aos outros e ao universo inteiro que nos cerca? A resposta? Bem, a resposta pode mudar tudo.